Bom dia, irmãs e irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo, nós estamos no domingo que antecede o Natal, né? Esse é o quarto domingo do Advento. Nós temos motivos muito para louvarmos a Deus pela vida, pela existência, porque podemos, mesmo em tempos de pandemia, em tempos das dificuldades do dia a dia, nós podemos adorar, glorificar e bendizer ao Senhor.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E nesse domingo, nesse quarto domingo de Advento, nosso culto, na nossa escola dominical do quarto domingo de Advento, nós vamos pensar um pouco sobre a vida, sobre a beleza da vida. Esse é o tema da nossa escola dominical nesta manhã. Nós vamos louvar ao Senhor, na volta nós oramos e continuamos com a nossa lição. Louvemos ao Senhor. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para nos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mar que me escobrem, quem me fará sair? Pareço sentir, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal,
sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. A nossa lição de hoje é respeite a vida, pois ela é bonita e é bonita. E aí nós somos levados à música de Gonzaguinha, que traz exatamente essa ideia: viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar a beleza de um eterno aprendiz. Pode me dar o tom? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Esta música Gonzaguinha, ela traz uma das letras mais interessantes, porque mesmo diante das dificuldades da vida, o autor mostra que a vida ela é bonita, que a vida deve ser vivida e vivida na sua intensidade. Muito bem, eu quero pensar com vocês hoje nessa lição que é escrita por um amigo meu, o reverendo Marcos Nunes da Silva. Eu gostaria de pensar com vocês a partir desta ideia da beleza da vida. Para isso, vamos utilizar o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 a 8. Eclesiastes 4, versículos 7 a 8, nós encontramos a seguinte expressão: descobri que na vida existe uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto? Deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão e é uma triste maneira de viver. O texto de Eclesiastes, nós temos observado nessas lições, o livro de Eclesiastes traz sempre essa reflexão sobre a existência, sobre a vida, sobre como viver a vida. Em lições anteriores, eu acho que no início desse ano, ou foi numa mensagem de domingo à noite, eu não estou lembrado, eu comentei com os irmãos e as irmãs a ideia da nossa condição de seres humanos, que nós somos ser de relação, que nós somos ser de razão, mas também somos seres de existência. Enquanto ser de existência, quer dizer que a nossa existência ela está condicionada à relação com o outro. Eu existo porque o outro que está diante de mim, o outro que se coloca na minha presença e eu me coloco na presença dele, faz com que eu exista. Deus nos criou enquanto seres de existência para sermos seres de relação. E aqui está exatamente o grande segredo da vida, da existência, é estar em relação com o outro. Mas não uma relação com o outro de exploração, não uma relação com o outro de dependência, não a relação com o outro de subversiência,
mas a relação com o outro de coexistência. E aqui nós temos exatamente a ideia do viver a vida. Essa vida que deve ser vivida na sua plenitude. Lembram da expressão do apóstolo São João, que coloca na boca do Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, a seguinte expressão: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, a ideia do viver a vida é viver a vida de forma abundante, de forma a transbordar a vida, que a nossa existência seja uma existência que possa transbordar, sair dos nossos limites ao encontro do limite do outro. E é esta relação com o outro que permite com que nós possamos viver e viver intensamente. Pois bem, vamos então caminhar para definir algumas coisas. E eu quero começar definindo com você a ideia do que é a vida, do que vem a ser exatamente a vida. Essa é uma pergunta que nós nos fazemos, talvez, desde que nos entendemos por gente, como se diz na expressão comum. O que é a vida? É apenas o ato de ter um coração batendo? Essa é uma discussão da bioética, né? Uma discussão que passa pela questão da linha da vida. É apenas termos um coração batendo? É apenas nós termos o nosso a consciência do nosso cérebro, ou termos um cérebro que mantém as funções do corpo, né, as funções vitais funcionando? De fato, o que vem a ser a vida. Quando a gente pensa, olhando para o texto de Eclesiastes, nós vamos entender que a vida é muito mais do que estar com os órgãos funcionando, ou termos uma linha da vida, termos o nosso cérebro funcionando e os órgãos em perfeito estado. A vida, segundo o texto de Eclesiastes, passa por uma vida vivida. Interessante essa expressão, uma vida vivida. Uma vida em que nós possamos literalmente aproveitar a nossa existência. E o autor do livro de Eclesiastes sabia muito bem o que era a existência, porque ele tentou, de alguma forma, aproveitar a existência na perspectiva da humanidade de forma intensa, com muitas mulheres, com muitas festas, com riqueza. O autor do Eclesiastes, ele tenta viver essa vida, tenta ter essa vida vivida a partir das experiências sensoriais, seja na perspectiva da bebida, da festa, da sexualidade, seja no ter as coisas, seja no exercício do poder, a riqueza que gera poder. A partir dessas experiências sensoriais, a partir das experiências de poder, o autor do Eclesiastes pensou ter vivido a vida. Mas ele chega a um certo momento de sua existência em que ele reconhece que esta vida que ele pensou ter vivido era pura fantasia, era correr atrás do tempo. Lembram do nosso texto básico? Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que ele trabalha tanto? Deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Então, a vida não é apenas
termos os órgãos funcionando, um coração batendo, um cérebro determinando as funções neurológicas, não é apenas viver as experiências sensoriais ou ter relações de poder. Esta vida, muitas vezes nos é apregoada por uma sociedade, seja ela capitalista, que busca incentivar o consumo, seja ela uma sociedade muitas vezes espiritualista, que coloca as coisas na eternidade, no céu, no mundo da eternidade, e nós vivemos com a cabeça lá no céu, sem estarmos vivenciando o presente, em que mortificamos o corpo. Seja qual for a ideia, o que o autor do texto nos coloca, que a vida bem vivida, que a vida vivida passa necessariamente por compreender o que é a existência humana. E a vida, irmãos e irmãs, é muito mais do que ter as coisas, do que viver experiências sensoriais. A vida, ela passa necessariamente por relacionar-se com pessoas. É aquilo que eu falava há pouco. Deus nos fez seres de existência, e a existência está diretamente relacionada ao encontro com o outro. A vida abundante que transborda faz com que nesse transbordar eu me encontre com o outro. Viver a vida é estar relacionando-se com pessoas, numa relação de igual para igual, de sujeito, daquele que consegue olhar nos olhos do outro e perceber no outro, homem e mulher, criado à imagem e semelhança de Deus. A vida, ela está diretamente relacionada à nossa coexistência, à existência do outro. Por isso que o autor do Eclesiastes coloca para nós de que adianta trabalhar, de que adianta ter tantas coisas, de que adianta ter 1000 coisas, mas não ter amigos, não ter irmãos, não estar em contato com as pessoas. Então, irmãs e irmãos, a vida é uma dádiva de Deus, dádiva para que nós possamos nos relacionar com outras pessoas. O nosso autor nos traz um pequeno trecho, uma citação de Cora Coralina, nossa poetisa brasileira. E aí, num dos seus poemas, Cora Coralina assim escreve: Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
Sábias palavras de Cora Coralina. É isso, e isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o colo, é a palavra, é o silêncio, é a relação com o outro que dá sentido à vida. Então, a vida, ela é relacionamento. A vida é contato com o outro. A vida é estar presente na vida do outro. Coexistência. Somos seres de existência criados por Deus para nos relacionarmos uns com os outros. E nessa relação de uns com os outros, passa necessariamente pela relação com o Criador. Porque Deus, enquanto Criador que nos faz seres de existência, e a nossa existência está na dependência da existência do outro, nós existimos porque o outro faz com que nós possamos existir. Esta relação passa também pela relação com o Criador. A nossa vida, ela passa pela relação com o Criador, com Deus, Criador dos céus e da terra. Quando nós nos colocamos e entendemos que o Senhor Todo-Poderoso é o Senhor que sai de si mesmo para encontrar-se com o ser humano no Cristo vivo, que dá a vida por nós na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus sai de si mesmo para encontro com o ser humano, e mais ainda, para estar com e no ser humano. Quando ele diz, olha, ele vai enviar um outro Consolador, ele vai estar para sempre com vocês, ele vai estar em vocês. Então o Senhor Jesus é esta encarnação do Deus Trino que relaciona-se conosco. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, na sua ressurreição, vai aos céus, o Espírito Santo do Senhor está conosco, presente em nós. É um Deus que se relaciona conosco. A nossa existência, ela se dá na relação com o Criador. Vida é relação. Relação com o outro, relação com Deus Todo-Poderoso. É preciso que nós possamos compreender que a vida bem vivida é uma vida de não isolamento, mas é uma vida de relação. Mas vivemos um tempo meio complicado, um tempo de pandemia em que nós fomos, por uma ação externa de uma doença que acometeu o mundo como um todo, estamos sujeitos a estarmos presos em casa, no isolamento, sem sairmos de casa. Sim, é verdade. Nesse sentido, o isolamento passa pela necessidade de cuidar do outro. Quando eu me isolo, quando eu não saio, quando eu uso a máscara, quando eu tomo a vacina, quando eu passo pelos protocolos para cuidar do outro. Porque o amor que o Senhor colocou em mim, através do Senhor Jesus Cristo, pelo outro, faz com que eu cuide do outro. Então, por mais que estejamos isolados em nossos lares, estamos juntos, conectados em oração, através das tecnologias, das redes sociais, estamos aqui conversando via YouTube, através dos mecanismos que o próprio ser humano, através da sua inteligência, criou para que nós mantivéssemos o nível de relacionamento. Então, não é porque estamos isolados, sem nos encontrarmos fisicamente, que deixamos de nos relacionar, deixamos de compartilhar, deixamos de trocar experiências, deixamos de viver. E a minha relação com Deus eterno, que gera vida, faz com que eu queira a vida do outro, onde vamos manter esse distanciamento, vamos nos cuidar, vamos fazer os protocolos, vamos tomar a vacina para que possamos cuidar do outro. O amor que eu tenho pelo outro, porque o outro
é aquele que coexiste comigo e nós existimos a partir dessa relação, esse amor que eu tenho pelo outro faz com que eu cuide dele. Cuide me cuidando, cuide mantendo o distanciamento, cuide estando ao lado na oração. Talvez nesses momentos de pandemia, até mesmo presencialmente com todos os cuidados, está presente em algum momento. Esses dias, quando a irmã Romélia, ela teve uma enfermidade, no meio do ano, teve enfermidade, né? E precisou ficar em casa mais sem sair tanto, o nosso irmão Davi comprou algumas coisas, levou lá, estava ao lado, presença. Então vejam, mesmo mantendo o distanciamento, Davi se fez presente na vida de Romélia, porque isso é cuidado, isso é cuidar do outro, isso é coexistir, isto é viver a vida. Cuidando um do outro, mantendo nesses tempos de pandemia os nossos cuidados, as nossas restrições que são orientadas pelas autoridades de saúde, mas não deixamos de cuidar uns dos outros, não deixamos de estar ao lado uns dos outros. E quando é necessário esse estar ao lado, literalmente, façamos com todo o cuidado necessário. Nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos de estar nesta relação com o outro, porque nós somos seres de relação. E aí, queridos e queridas, nós precisamos entender que a vida, a nossa existência, ela é muito breve. Por isso, precisamos viver esta vida bem vivida. Viver essa vida que é bela, essa vida que é, vamos assim dizer, uma vida que nos gera satisfação. É preciso entendermos que a brevidade da nossa existência humana aqui na Terra, ela precisa ser bem vivida, aproveitada ao máximo. Então, eu fico pensando que muitas vezes nós complicamos a nossa existência. Como nós temos uma vida muito breve, a nossa existência é muito breve, mas parece que nós não entendemos isso e parece que nós não levamos a sério essa brevidade. E aí nós conseguimos brigar com pessoas. Nós conseguimos não criarmos relacionamentos mais duradouros. Nós conseguimos explorar pessoas. Eu fico imaginando como é que as pessoas conseguem explorar umas às outras o seu semelhante, tirar daquele que não tem. Essa semana, foi na terça-feira, se eu não estou enganado, dessa semana, aqui em Salvador, alguém invadiu um depósito onde que fica os testes de Covid, e lá assaltou, levou ar-condicionado, computador. Pessoas conseguem roubar a merenda escolar. Pessoas conseguem maltratar o outro. Pessoas viram as costas para aquele que precisa. Como é que nós conseguimos, numa existência tão curta, sermos tão maléficos para com as pessoas? Quando nós agimos dessa forma, sendo mal para as pessoas, nós quebramos a relação, nós quebramos a coexistência, passamos a viver para nós mesmos. Isso vai gerar infelicidade. É o mesmo sentido que o texto colocou quando diz assim: de que adianta trabalhar tanto? De que adianta essa riqueza toda? Viver sem filhos, sem amigos?
sem parentes? De que adianta nós vivermos para nós mesmos e não aproveitarmos a vida? Então, quando nós alimentamos nossas mágoas, quando nós alimentamos o nosso ódio, quando nós excluímos pessoas, quando nós achamos que somos superiores aos outros pela nossa cor, pelo nosso gênero, pela nossa condição econômica, pela nossa condição intelectual, quando nós achamos que somos melhores porque moramos em tal lugar, quando nós achamos que somos melhores porque somos cristãos, em detrimento a outras comunidades de fé, nós estamos quebrando as possibilidades de relacionamento, fechando em nós mesmos. E não foi assim que o Senhor nos ensinou. O Senhor saiu de si, saiu da sua condição, relacionou-se conosco em Cristo Jesus, relaciona-se conosco através do Espírito Santo. É o Deus que não está de ouvido tapado, que não possa ouvir, não está de braço encolhido, que não possa nos acolher, não está de olhos fechados, que não possa ver. É o Deus que se relaciona conosco. Mas nós parece que não entendemos essa curta existência e não queremos viver a vida bem vivida. Nós conseguimos olhar para a vida e não ter prazer na vida. Olhamos para a vida, para as mazelas. Eu lembro daquele personagem de história de desenho animado, a hiena Hard, acho que era Hard, a hiena, né? Que sempre dizia assim, ó vida, e ficava se lamentando da sua existência, lamentando-se da sua condição, em vez de sair para viver a vida bem vivida. A vida é bonita, ela é bela, ela foi feita para que nós a vivamos com intensidade. É a vida abundante que transborda para relacionar-se com o outro. Por isso, queridos e queridas, a morte é algo bem real diante de nós. Mas a vida é muito mais real do que a morte. A morte está lá. A vida está aqui para ser vivida. Com as dificuldades, sim. Está difícil. Esses tempos não são tempos fáceis. Não podemos ver pessoas, não podemos trabalhar como gostaríamos de trabalhar, não podemos nos reunir como gostaríamos de reunir. Nós temos uma série de incertezas, notícias das mais variadas que bombardeiam os nossos ouvidos. Não é um tempo fácil de se viver. Mas não é um tempo para deixar de viver. É um tempo para vivermos. E vivermos nessa perspectiva da coexistência, da relação com o outro, utilizando as ferramentas que nós temos para estarmos juntos uns dos outros, para cuidarmos uns dos outros, para deixarmos com que a presença do Deus que se relaciona conosco seja real em nossa vida. A morte está ali, mas a vida está aqui. A existência, ela é real. E nós podemos viver essa existência na totalidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, diz o poeta. A vida é bela, a vida ela é
algo que precisa ser vivida na sua intensidade. Falando de Vida é Bela, o filme A Vida é Bela nos traz um pouco dessa ideia. Em plena Segunda Guerra Mundial, com todos os horrores da guerra, um pai procura mostrar a beleza da vida para um filho. O mundo está em caos, mas é preciso perceber que a vida, ela pode ser bela, mesmo diante do caos. Por isso, minha irmã, meu irmão, vamos aproveitar a vida. Viver a vida que é bonita, que é bonita, que é bonita. Entender que esta vida, ela é vivida na relação com o outro, no contato com o outro, no cuidado com o outro, no cuidado mútuo. A minha relação com Deus me impulsiona a me relacionar com vocês. A minha existência depende da existência de vocês. Por isso, eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim. Nós nos cuidamos, nós existimos e assim nós demonstramos amor a este mundo. Lembram das palavras de Jesus Cristo? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amor é cuidado, amor é zelo, amor é relacionamento. Nós existimos, nós coexistimos, porque Deus habita em nós e nos impulsiona a vivermos. Então, não olhemos para essas coisas que nos afastam de Deus, nos afastam uns dos outros, mas olhemos para a vida que é muito bela. A vida é para ser vivida de forma plena. Eu vim de Jesus para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe e possamos viver essa vida que é bênção, bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãs e irmãos. Vamos louvar o Senhor e na volta nós vamos orar encerrando essa escola bíblica dominical. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser,
Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém. Irmãs e irmãos, nessa semana nós vamos ter a nossa semana de Natal, tá certo? Então, nós temos culto hoje às 18 horas, não esqueçam, culto hoje às 18 horas. Na semana que entra agora, nós vamos ter o nosso culto de Natal no dia 25. Tradicionalmente, nosso culto de Natal dia 25, virtualmente, aqui no YouTube, vamos ter o nosso culto de Natal. A gente está preparando uma programação diferente do que for possível, mas com cânticos de Natal, uma programação bem natalina nesse próximo domingo, nessa próxima sexta-feira, né? Dia 25 nós teremos nosso culto de Natal. No domingo, portanto, dia 27, vamos ter uma escola bíblica dominical especial. Então, de hoje a 8, nós teremos uma escola bíblica dominical especial com Santa Ceia, a escola bíblica dominical diferente. Vamos ter Santa Ceia na escola bíblica dominical, dia 27, e no domingo 27 à noite, o nosso culto de encerramento do ano, para refletirmos e agradecermos a Deus pelo ano que passou, mesmo um ano sendo tão difícil como foi este ano, tá certo? Então, hoje é o quarto domingo do Advento, dia 25 é o dia do Natal, vamos celebrar o Natal, e no dia 27, a nossa escola bíblica de encerramento do ano, com a Santa Ceia, e à noite, nosso culto na semana que vem. Então, nossa programação é esta de Natal, tá bom? Essa semana nós vamos mudar o dia do nosso estudo bíblico, tá certo? Seria terça-feira, dia 22 seria o nosso dia de estudo bíblico. Eu vou pedir a vocês para mudar esse dia do estudo bíblico, porque terça-feira, dia 22, eu estou celebrando com Jailza 25 anos de casados, que era programado um culto lá na igreja, porque foi lá no templo, nosso templo da IPU, que nós casamos. Como nós não vamos ter o culto, tá certo? Dia 22, nós vamos ficar aqui em casa, celebrando o nosso aniversário de casamento aqui em casa. Então, nós não teremos o culto dia 22, nosso estudo bíblico dia 22. Então, nós vamos alterar essa data. Eu vou pedir a vocês e vamos deixar o nosso culto de estudo bíblico para outra semana, tá certo? Eu prometo que eu encerro o ano, encerro o livro de Ruth ainda esse ano, tá bom?
Então vou deixar para outra terça-feira, porque agora 22 eu vou pedir desculpa a vocês, mas não vou estar com vocês no culto do dia dessa terça-feira, tá certo? Então nós não teremos estudo bíblico essa semana por um motivo muito especial. Espero vocês hoje então à noite, às 18 horas, em nosso culto nosso culto à noite. Nós vamos ter a nossa celebração hoje às 18 horas. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos pela manhã desse domingo, te agradecemos pela vida tão bela, vida que tu nos proporciona. Te louvamos, ó Deus, pela existência humana, te louvamos porque em Cristo Jesus nos faz seres humanos e mais ainda, em Cristo Jesus nos faz homens e mulheres com vida. Eu te louvo por isso. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a beleza da vida e vemos essa vida, Senhor, de forma intensa, plena, com amigos, nos relacionando, partilhando o teu amor, partilhando a tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos, e até a noite às 18 horas. Satisfação